nossa segunda aula. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de compreender o ambiente, o que acontece antes do comportamento, das ações das crianças, para a gente entender por que ela está fazendo algo. E mais do que isso, para que a gente consiga ter ferramentas para a gente se antecipar. E muitas vezes a gente possa, inclusive, evitar algumas situações, evitar que determinadas coisas aconteçam. Compreender o comportamento e compreender o que acontece antes de um comportamento de uma criança com autismo é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Crianças com autismo muitas vezes vão olhar e vão atentar para elementos do ambiente que pra gente passa despercebido. Muitas vezes a criança ela vai ter uma sensibilidade sensorial, por exemplo, para mais ou para menos, que faz com que ela perceba mesmo o ambiente de uma forma totalmente diferente do que a gente percebe. Às vezes aquele barulho, aquele som que a gente nem percebeu que está acontecendo ou que a gente acha que está baixinho, para criança com autismo, por exemplo, pode ser um som muito alto. Às vezes aquele ambiente que a gente diz, nossa, tá tranquilo, não tem muita coisa aqui, para criança pode estar muito poluído, cheio de informação que dificulta com que ela atente ou preste atenção em determinadas partes do ambiente, em determinados no que ela deveria estar prestando atenção naquele momento. Às vezes um gosto, uma textura que pra gente super de boa, super tranquilo, para criança com autismo pode ser algo que incomoda bastante. Eu sempre dou o seguinte exemplo, para a gente consiga perceber que o universo e a forma como ela identifica o ambiente pode ser diferente da nossa. Sabe quando a gente às vezes se agonia muito quando tem o barulho dos talheres no prato? Ou quando a gente só pensa no barulho de alguém indo lá no quadro e fazendo assim? E pra gente, nossa, como isso agonia. Pensem que é exatamente a mesma coisa que muitas vezes a criança sente. Então a percepção, que a gente compreenda qual é o ambiente dessa criança e como essa criança pode estar percebendo o ambiente é muito importante para que a gente saiba como a gente pode ajudá-la. O ambiente, ele é composto por questões físicas, né? Então a gente tem aqui o wood, a gente tem um quadro, a gente tem uma luminária, um sofá, são questões físicas do ambiente. A gente tem questões também, por exemplo, da iluminação que está vindo desse ambiente. Isso também é algo que muda e interfere em como a gente se comporta. A gente tem o contexto, então está trabalhando, está se divertindo com os amigos, está numa situação informal ou mais formal. A gente tem as pessoas que estão presentes nesse ambiente e qual é o significado que cada uma dessas pessoas tem pra gente. Então, se é o chefe, se é a mãe, se é o marido, se é a esposa, se é essas pessoas, se é o filho, tudo isso junto vai compor o nosso ambiente e vai interferir no que a gente vai fazer ou no que a gente vai deixar de fazer. O tempo todo o ambiente está mandando sinais, está mandando dicas de como a gente deve se comportar. E, gente, é normal que isso aconteça, é normal que a gente tenha dicas do ambiente e, na verdade, é importante que isso aconteça. A gente muda, sim, as nossas ações de acordo com isso. E não é falsidade, não é duas caras, não tem nada a ver com isso. Essa é uma habilidade humana muito importante para que a gente consiga viver em sociedade, que a gente consiga perceber quando a gente deve fazer algo ou não. Muitas vezes a criança ou adolescente com autismo, a pessoa com autismo, ela tem dificuldade para ler esse ambiente. Ela tem dificuldade para perceber, por exemplo, uma expressão facial que indica pra gente, ops, não devo fazer isso ou eu tenho que parar de falar isso. Às vezes só um olhar a gente já sabe, vou mudar de assunto. Às vezes para a pessoa com autismo, ela não vai conseguir fazer essa percepção, ela não vai conseguir perceber essa sutileza e fazer a modificação do comportamento dela em função disso. Às vezes ela não vai conseguir perceber algumas mudanças, inclusive maiores, de como eu me comporto na sala de aula, como eu me comporto no intervalo com os colegas. E muitas vezes ela pode ter, inclusive, dificuldade para variar, dificuldade para se adaptar de acordo com o ambiente.
E a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar ensinar. A gente vai precisar ensinar que essa criança discrimine, olhe para determinados elementos do ambiente, para determinadas situações, perceba que houve uma mudança e a partir dessa mudança que aconteceu no ambiente dela, ela se comporte de outra forma. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um ensino para uma criança de comportamento de cumprimentar e de dizer oi, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Porque muitas vezes ela entrava, por exemplo, no elevador do prédio onde morava e não cumprimentava as pessoas. Nem percebia que 10 vezes a pessoa tinha entrado dentro do elevador. E a gente começou a fazer esse ensino. E em um determinado momento a gente estava fazendo um ensino no ambiente natural e aí ela cumprimentou uma pessoa totalmente estranha, totalmente desconhecida. E ela foi lá cumprimentar e se apresentar. O que essa situação leva pra gente? A importância, por exemplo, às vezes, dos detalhes no ensino. Eu tenho que ensinar essa criança a cumprimentar, mas ela precisa também perceber quando ela não pode falar com as pessoas, quando não é adequado. Eu tenho que ensinar também quando ela não vai cumprimentar uma pessoa, principalmente numa situação de ser alguém totalmente desconhecido. Então, o ensino precisa ser muito mais específico e muito mais detalhado. Então, tudo isso precisa ser pensado quando a gente está falando do ambiente para uma criança com autismo. Alguns estudos, por exemplo, mostram que se você for analisar para onde uma criança com desenvolvimento típico está olhando e para onde uma criança com desenvolvimento atípico como autismo está olhando, você vai observar que no segundo caso, a criança olha muito mais para o ambiente físico do que para o ambiente social. Ou seja, ela vai olhar muito mais para os móveis ou para detalhes ou para coisas mais afastadas do que para o rosto das pessoas e para as pessoas. Esse, inclusive, uma das questões mais comuns que eu recebo, a questão do olhar, de olhar nos olhos. A gente vai falar mais sobre isso. Então, a gente precisa compreender que não só eu tô lidando com uma situação onde o ambiente influencia o que a gente faz, mas para essa pessoa o ambiente é percebido de uma forma diferente muitas vezes. Muitas crianças, por exemplo, maiores, quando vão ter dificuldade para entender uma ironia, para entender sarcasmo, então elas às vezes se centram no que foi dito, mas não conseguem perceber essas nuances da voz, ou essas nuances de como foi dito, de todo o não verbal. E eu preciso ensinar. Por isso que a gente fala da importância de gestos, de ensinar gestos para as crianças, ensinar que ela se comunique, não só verbalmente, mas com o corpo inteiro mesmo, que ela tenha uma comunicação não verbal muito forte também, porque isso vai ajudá-la a compreender esse ambiente do outro, a perceber como o outro está se comportando. Mas não é só a questão sensorial que vai fazer com que uma criança tenha, por exemplo, um comportamento inadequado no ambiente ou alguma coisa assim. Mas só o ambiente por si só pode já sinalizar pra gente isso. Quando uma criança, por exemplo, tem uma aprendizagem que com a pessoa X ela pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, e com a pessoa Y ela não pode, ela vai diferenciar o comportamento dela com a pessoa X e com a pessoa Y. Se ela aprende que na escola vai ser exigido dela determinados comportamentos de atenção, de estudo, ela pode aprender a fazer isso na escola, mas não necessariamente aprender a fazer isso em casa. O nosso ambiente, mesmo sem essas questões sensoriais, eles vão sinalizar pra gente, sim, como é que a gente tem que se comportar. E a gente entender isso possibilita que a gente possa organizar esse ambiente para aumentar os comportamentos que a gente quer. Então, muitas vezes, no início, por exemplo, de uma intervenção, a gente pode ir na casa da criança ou no local onde ela vai fazer a terapia ABA e dizer, olha, tem muito distrator, todos os brinquedos estão ao mesmo tempo solto no chão para ela. Então, ela não foca tanto em um brinquedo ou em outro, ou você não consegue usar um brinquedo ou outro para fazer a intervenção e entregar para ela porque ela está fazendo as coisas que você está pedindo, porque está tudo livre, está tudo de fácil acesso, todos os brinquedos estão disponíveis, então ela não se motiva necessariamente para estar se engajando para ter o brinquedo, porque o brinquedo já está lá.
Então, modificar o ambiente nesse caso envolveria colocar todos os brinquedos dentro de caixas, colocar organizados de modo que você tire um de cada vez ou dois de cada vez. Isso seria, por exemplo, uma mudança num ambiente que pode levar com que a criança tenha mais atenção, tenha mais concentração, se engaje mais na atividade. Outro exemplo de mudança no ambiente que pode mudar o comportamento da criança seria, por exemplo, se eu perceber que a partir de determinado horário a criança já está muito cansada, não é produtivo, ela não vai estar aprendendo naquele momento. Então eu posso, por exemplo, mudar às vezes o horário da intervenção, mudar um horário de uma brincadeira, de um ensino, para o momento em que eu vejo que ela está mais ativa, que ela está prestando mais atenção, que ela está mais engajada. E às vezes esse horário é porque ela já está com sono, é porque ela está com fome. E ao mudar o horário em que ela faz algo, eu posso mudar a produtividade dela no que ela está fazendo. Às vezes, por exemplo, quando eu quero ensinar que uma criança peça mais pelas coisas, uma estratégia que a gente usa é de deixar algumas das coisas que ela gosta num local que ela possa ver, mas que ela precise pedir para o outro. Então ela possa ir até você e pedir para você pegar o brinquedo para ela. Ao mudar o ambiente e colocar esse brinquedo que ela gosta num local visível, mas que faça com que ela precise pedir ajuda, eu posso aumentar a interação social dela, eu posso aumentar que ela vá até o outro para comunicar algo que deseja e posso aumentar que ela fale por aquilo que ela está desejando. Então é uma outra estratégia de mudança de ambiente que vai levar a uma mudança de comportamento da criança. Então, quando a gente começa a compreender esse ambiente, a gente abre um leque imenso de possibilidades de ensino. A gente pode organizar isso de modo que ela aprenda mais, de modo que ela desenvolva cada vez mais, de modo que aumente a atenção, que aumente o engajamento, que aumente a felicidade dela ao estar fazendo aquilo. E é esse o nosso objetivo. Quando ela está feliz, quando ela está aprendendo, quando ela está engajada. O que tem nesse ambiente que gera isso? Como é que eu posso aumentar isso ainda mais? Vocês, como pais, provavelmente são mestres em conseguir compreender o ambiente da criança e como ele influencia no comportamento dela. Vocês provavelmente sabem o momento que vai ser produtivo ou não fazer algo. Vocês provavelmente já sabem qual o momento em que ela vai responder melhor ou não. O nosso papel aqui vai ser aumentar ainda mais essa habilidade de vocês de ler esse ambiente e de aprender como é que vocês podem estar fazendo alterações que vão melhorar o desempenho da criança, vão melhorar a aprendizagem dela e a felicidade dela. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Beijo!